Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podeis vos sentar. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Reverendíssimo Padre João Batista, reverendas irmãs, caríssimos irmãos, chegamos hoje ao 21º domingo do tempo depois de Pentecostes. E uma das coisas que a liturgia da Santa Missa nos recorda no dia de hoje é aquele fato, aquele verso que nós já havíamos conhecido no livro de Jó. Militia est vita hominis super terram. A vida do homem sobre a terra é um combate. Portanto, a melhor palavra para definirmos a nossa vida é de que ela é um combate. Desde o momento em que nascemos, ao momento em que atingirmos o uso da razão, até o nosso último suspiro, a nossa vida será um combate. Portanto, caríssimos irmãos, se somos combatentes, somos então e devemos ser verdadeiramente soldados de Jesus. Como fizemos o compromisso solene no dia da nossa crisma, no dia da nossa confirmação, somos então soldados de Jesus. E esse fato nós podemos ver e recordar através das próprias imagens da Santa Igreja. A Igreja dos santos, daqueles que estão no céu junto de Deus, é a Igreja triunfante. Aquelas almas piedosas que foram salvas, mas que ainda têm alguns pecados a expiar e estão no purgatório, compõem a Igreja padecente. E nós que estamos nessa terra, fazemos parte da Igreja militante, portanto, da Igreja combatente. Novamente, recordemos este fato: somos soldados de Jesus. Mas se nós somos soldados de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos sempre recordar contra o que ou contra quem estamos lutando. Ninguém pode vencer uma batalha se não sabe contra quem está lutando. E é justamente isso o que nos diz o apóstolo São Paulo na epístola de hoje. Revesti-vos das armaduras de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Portanto, o nosso grande inimigo, o nosso grande adversário é o demônio, que busca a todo instante, com as suas ciladas, com as suas tentações, nos fazer cair em pecado mortal, para assim perdermos a amizade com Deus nosso Senhor e então perdermos então a grande graça que é estar unido a Deus e de poder um dia ir para o céu. Portanto, o nosso inimigo é o demônio. E a cilada do demônio, as suas tentações querem nos levar ao pecado. Portanto, para vencer o demônio, devemos travar uma guerra contra o pecado que quer se instalar na nossa vida para nos afastar de Deus nosso Senhor. Portanto, o verdadeiro cristão, soldado de Cristo, o fiel católico deve ter verdadeiro horror ao pecado. Horror ao pecado. Mas justamente, nós temos então que também confiar em Deus, na sua imensa bondade e na sua misericórdia. O Evangelho de hoje nos fala justamente da imensa bondade de Deus para conosco. O Evangelho diz que havia um rei que tinha um servo que lhe devia
10.000 talentos. Para nós termos uma ideia do que quer dizer esses valores, é bom que nós façamos então a tradução, ou melhor, nós entendamos como esses valores seriam também na nossa moeda no real. Um talento equivale a 6.000 denários. Um denário, na época de Nosso Senhor, era o salário de um dia. Portanto, um denário era o salário que um trabalhador recebia um dia. Portanto, um talento equivalia a 6.000 denários. E esse homem não devia um talento, devia 10.000 talentos. Se nós formos traduzir esses valores para o real, nós temos uma soma absurda de por volta de 16 bilhões de reais. Portanto, aquele homem devia 16 bilhões de reais. Então, o rei chama esse servo, pede a ele que pague a sua dívida, mas o servo então chora e pede ao rei que tenha piedade e compaixão dele. O rei, vendo então que ele não tinha condições de pagar essa imensa dívida, lhe perdoou. E aquele homem volta então agradecido para a sua casa pelo grande perdão que havia recebido da parte do rei. Mas esse mesmo homem, que foi perdoado nessa dívida de 10.000 talentos, encontra então outro servo, colega seu, que lhe devia muito menos. E ao invés de perdoar esse servo, aquele homem que devia como ele, esse servo ingrato vai, como que ofende o seu devedor e ainda pior, o coloca na cadeia para que pague a sua dívida. Portanto, aquele servo que foi perdoado por uma grande dívida não teve a capacidade de perdoar uma dívida muito menor. Esse evangelho de hoje, caríssimos irmãos, fala, na verdade, para cada um de nós. O primeiro fato que nós devemos recordar é que um pecado ou uma ofensa se mede pela dignidade daquele que é ofendido. Todo pecado é uma ofensa feita a um Deus infinito. Portanto, todo pecado é uma ofensa infinita. Portanto, o homem por si só não tem como pedir a Deus que o perdoe, pois o homem que é de natureza finita não pode pedir um perdão de modo infinito. E para remediar essa impossibilidade do homem, Deus enviou o seu único Filho, que na unidade da Trindade é Deus como Ele, e enviando o seu Filho de natureza infinita, conseguiu para nós o perdão pelos nossos pecados. Portanto, em Jesus Cristo, nosso Senhor, nós fomos perdoados da imensa dívida que o pecado gerou em nós para com Deus. Podemos então confiar na misericórdia de Deus. A cada vez que tivermos a infelicidade de cometer um pecado, recordemos que a misericórdia de Deus é infinita, que Deus está sempre pronto para perdoar. Mas, para que esse perdão de Deus se realize verdadeiramente em nossa vida, temos que ser misericordiosos como Deus. Temos que ser piedosos, compassivos, temos que perdoar, assim como Deus, nosso Senhor, nos perdoa. De modo que as nossas palavras, a nossa oração do Pai Nosso seja verdadeira. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se o pecado é uma ofensa feita a um Deus infinito, portanto, uma ofensa que ofende a majestade infinita de Deus, como eu, que sou pobre pecador de natureza finita, não vou perdoar ao meu próximo que ofende a mim? Deus, que é de natureza infinita, nos perdoa. E nós, que somos de natureza limitada e fraca, não vamos perdoar as ofensas que nos fazem? Tenhamos, portanto, essa consideração
firme em nossa vida, para que eu receba verdadeiramente o perdão de Deus, que eu aprenda verdadeiramente a perdoar. Que eu possa ser misericordioso e compassivo, como bom Deus é conosco. Sejamos, portanto, imitadores da divina misericórdia. Se imitarmos a misericórdia de Deus, podemos então certamente ter a fé de que o bom Deus nos perdoará, nos concederá as suas graças e nos dará o auxílio que necessitamos para o nosso combate espiritual. Peçamos então, caríssimos irmãos, à Santíssima Virgem Maria, nossa querida Mãe, que possamos aprender do seu divino Filho a ser misericordiosos, a ser soldados valentes, mas piedosos, que perdoam como bom Deus também nos perdoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.